Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema da primeira semana do volume 7 dos PETs. Bom, primeira semana para vocês aí traz o tema, né, fala sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, né, e seus componentes físicos naturais. Ou seja, falar da diversidade natural do Brasil, é, por que ocorre essa diversidade, né? E quais as características de cada domínio, de qual cada tipo de vegetação dentro do nosso país. Bom, o Brasil, a gente viu a formação territorial do Brasil e viu também a dimensão territorial do nosso país aí nas últimas aulas, no último PET principalmente. Então a gente viu, percebeu que o nosso país é um país de dimensão continental, até como dizem, né? Tem uma extensão territorial muito grande, muito larga. E isso vai fazer com que a diversidade natural também seja grande. Por quê? Porque vai pegar lugares com diferentes tipos de clima, diferentes tipos de interferências climáticas dentro dessa composição da vegetação, né? Então, isso vai interferir, né? O principal interferidor, né? A principal relação que tem por um domínio morfoclimático, ou seja, por uma vegetação, por isso que chama domínio morfoclimático, é o clima, né? Uma vegetação, a fauna, a fauna também, mas a flora, né? A vegetação em si, o principal componente que ela se adapta, que ela tem que se adaptar ao meio que ela se insere, é o clima, né? Então, se é um clima muito quente, ela vai se adaptar de acordo, ela vai crescer, ela vai ser de acordo com aquele clima quente. Se for um clima frio, mesma coisa. Se for um clima seco, se for um clima úmido, assim por diante. Então, o clima que vai dizer muito como é a tipo de vegetação, o tipo de domínio morfoclimático de cada região. Então, como a gente está falando de um país de dimensão continental, dimensão territorial grande, né, com tipificações diferentes do clima, porque a gente tem um clima tropical, mas com suas subdivisões, vamos dizer assim. Não é um clima tropical igual em todos os lugares. A gente tem um tropical equatorial, a gente tem um tropical semiárido, a gente tem um tropical mesmo, que é o caso nosso, por exemplo. A gente tem alguns lugares tropical de altitude, a gente tem um subtropical. Então, essa diferenciação climática do clima tropical mesmo vai fazer com que haja diferenciação vegetacional, das vegetações, dos domínios morfoclimáticos do país, né? Assim sendo, a gente vai ter no Brasil, né, os climas, o equatorial, que é o tropical, todos esses são tropicais, né, mas com subdivisões. Então, a gente tem, né, tá no material de vocês observem aí, pega o material de vocês aí agora, o PET 7, vai ter lá um mapa, climas do Brasil. De verde vai estar o equatorial. O clima equatorial, ou tropical equatorial, né, ele é um clima muito quente e muito úmido, né? Muito úmido mesmo. É o clima mais úmido do Brasil. E ele tem, então, obviamente, um índice pluviométrico muito grande, né? Chove muito ali. E isso, obviamente, que influencia a vegetação daquele lugar. E qual tipo de vegetação que vai ter naquele lugar? Floresta tropical. Floresta tropical equatorial, que no caso específico, a floresta amazônica, que tem aquelas características de muitos arbustos, muitas flores, muitas folhas, aliás, né, cercado de muitas folhas, é uma mata muito fechada, muito densa, por isso, por essa característica climática daquela região, né? Aí de rosa tem o tropical da zona equatorial. Também vai ser um clima que influencia nesse tipo de vegetação. Vai ser um clima que é o tropical, esse tropical de zona equatorial é o tropical semiárido, na região nordeste ali, esse que está de rosa, e ele é um pouco mais extenso. Esses climas aqui, eles trouxeram outros nomes para os nossos climas. Eu vou falar o que está ali e o como a gente é chamado habitualmente, que é o clima tropical semiárido, porque é um clima mais quente, é um clima quente também. Todos os climas no nosso país, tirando o subtropical, que ele vai estar como temperado,
que é o mais frio, o resto vai ser tudo quente, clima quente, mas com tipificações diferentes. Por exemplo, o equatorial eu falei que era muito úmido. Já o clima, esse aí que está ali como zona equatorial, que vai ser o engloba também, né, o clima tropical semiárido, ele é um clima seco, extremamente seco. Qual o domínio morfoclimático desse clima? Caatinga. Caatinga, né, que é uma vegetação cactácea, ou seja, composta por uns cactos e outros tipos de vegetação, que é uma vegetação que se adapta muito bem, né, a esse tipo de clima seco, onde há poucas chuvas, inclusive ela retém água dentro de si própria por conta disso, né, porque é um clima que passa grandes períodos sem chover, sem ter precipitação, os índices pluviométricos desse tipo de clima é baixíssimo. Então esse é o domínio morfoclimático principal desses lugares, né? Ali depois tem o tropical nordeste oriental, que está de laranja. Esse tropical nordeste oriental pega um pouco desse tropical semiárido e o tropical mesmo, propriamente dito, né? Que é o tropical, aliás, o tropical nordeste oriental é o laranja, que está bem na ponta ali, é o tropical semiárido, mas não é só aquilo ali que é o tropical semiárido, ele abrange mais parte do nordeste. E ali tropical Brasil Central, que está de laranja mais claro, é o tropical mesmo, é o clima tropical, né? Que inclusive abrange a nossa região aqui. Qual que é a característica do clima tropical? É um clima quente, né? Tem duas estações bem definidas, verão e inverno. São as duas únicas estações mais bem definidas, as outras não são tão bem definidas. Com índices pluviométricos altos, mas não tão altos como, por exemplo, no clima equatorial, o tropical equatorial, mas os índices pluviométricos do tropical também são altos. E quais são os domínios morfoclimáticos desse tropical? A gente vai ter nesse tropical, pro lado da região centro-oeste ali, principalmente o Cerrado. O Cerrado ele é considerado a savana brasileira. São campos com poucos arbustos, campos mais retos, mais retilíneos, com poucos arbustos, né? Ele parece mesmo com a savana. Abriga a fauna de maior porte do país, né? Ele é propício a isso. Mas aqui na nossa região sudeste, a nossa região sudeste tem a Mata Atlântica, que é muito parecida com a floresta tropical, que é uma mata mais fechada, e essa Mata Atlântica ela ocorre aqui na região sudeste, principalmente nas regiões mais litorâneas, em decorrência da influência do Oceano Atlântico, né? Então a umidade que o Oceano Atlântico traz faz com que haja essa mata densa, mais fechada aqui na nossa região. Por exemplo, a nossa cidade está nessa área de transição da Mata Atlântica para o Cerrado. Então a gente vê na nossa cidade Mata Atlântica e Cerrado. Por exemplo, se vocês subirem a serra pro lado de Tiradentes, logo embaixo assim, ó, na onde que a gente fala que é o precipício ali, nos paredões ali, você vai observar que tem uma Mata Atlântica muito bem preservada ali. Já se você olha do outro lado da serra, pro lado de Pinheiro Chagas, né, pro lado do asfalto aqui, pro lado de Prados mesmo, vocês vão observar alguns cerrados, umas áreas de cerrado. Por quê? Porque a gente está nessa área de transição. Então o clima tropical ele abriga esses dois domínios morfoclimáticos, mas a Mata Atlântica é por conta da influência do Oceano Atlântico e não do clima tropical propriamente dito, ok? E tem isso também, pessoal, tem as zonas de transição, viu? Do clima equatorial, da floresta amazônica para Caatinga, no semiárido nordestino, vai ter uma área de transição que abriga um pouco de um pouco do outro, né? Da floresta amazônica para o Cerrado, mesma coisa. Cerrado para Mata Atlântica, mesma coisa. Mata Atlântica para Caatinga, mesma coisa. Para os campos, né? Para os campos do clima subtropical, mesma coisa. Então vai ter essas áreas de transição, não muda de uma vez para outra. Então vai ter lugares que vai abrigar dois tipos de domínios morfoclimáticos. E por último, no sul, que está de azul, está escrito como temperado, né? A gente fala subtropical, porque não chega a ser propriamente um clima temperado, que é o clima mais
frio do nosso país, né? Região sul, inclusive no inverno, alguns lugares costuma nevar, né? Porque é uma região que já está indo mais se afastando, aliás, dos trópicos, né? Indo para a região temperada. Então é um clima mais frio e o tipo de domínio morfoclimático que vai se adaptar lá predominantemente são alguns campos, né, mais ao sul, e algumas florestas de coníferas, né, florestas de pinheiros, também se adaptam a esse tipo de clima. Então a gente tem esses domínios morfoclimáticos diferenciados no nosso país, muito por conta dos climas que são diferentes também. É o clima, como eu disse para vocês, o clima tropical, mas com diferenciações. E isso tudo por conta da dimensão territorial do nosso país, né? Não vai ser todos os países que vão ter essa diversidade física, essa diversidade natural tão grande assim, não. Vai ter país que vai ter um tipo de clima, um tipo de domínio morfoclimático, porque a sua dimensão territorial é pequena, então ele vai ter só um clima, a influência do clima sobre esses domínios morfoclimáticos vai ser só de um clima e é só aquele. No Brasil, a coisa é mais diversificada por conta da nossa dimensão, a dimensão territorial do nosso território, ok? Então podem fazer as atividades dessa primeira semana aí.